Doenças atacam os animais do Egito durante a quinta praga. Uma peste maligna sobre seu rebanho do campo. Êxodo capítulo 9, versículo 3. Deixe meu povo partir para que me sirva. Se não o deixar partir e o continuar segurando à força, a mão de Yahvé vai ferir com uma peste maligna seu rebanho do campo, os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Êxodo 9, 3. A quinta praga atinge com força os agricultores egípcios. Mas logo Moisés lança a sexta praga. As doenças passam de animais para humanos, como acontece na natureza. Uma praga atingirá homens e animais. Êxodo capítulo 9, versículo 9. Yahvé disse a Moisés e Arão: peguem do forno um punhado de cinza, e Moisés o atire no ar diante dos olhos do faraó. A cinza se transformará em pó sobre todo o território egípcio e cairá sobre homens e animais. Êxodo 9, 9. A praga traz morte e destruição para a grande cidade do faraó. Essa história bíblica pode apontar para um desastre histórico que fez a grande cidade de Piramesse desmoronar. O povo hebreu pode ter conseguido manter a lembrança desse evento traumático através de tradições orais. Mas os escravos hebreus não foram os únicos sobreviventes. Muitos egípcios também sobreviveram à queda de Piramesse, e um papiro singular pode revelar seu lado da história. Um antigo documento egípcio pode sustentar a teoria de que uma série de desastres naturais épicos no delta do Nilo arrasou a cidade de Piramesse. Escrito por um escriba egípcio, o documento mostra paralelos incríveis com a história das pragas bíblicas. Trata-se do conhecido como papiro Ipuwer. O papiro de 4 metros está localizado no Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, Amsterdã. Ele foi escrito centenas de anos antes do Antigo Testamento ser compilado. A cópia que temos aqui em Leiden é a única que existe. E esta cópia foi feita por um egípcio sobre o período do famoso faraó Ramsés II. O autor egípcio Ipuwer descreve de maneira poética a tragédia no Egito em uma escala colossal. No papiro de Ipuwer, o autor imagina um caos total de uma sociedade onde as pessoas se rebelam contra seus antigos mestres. Então temos servos contra ricos e os que eram ricos perderam tudo. Houve fome, as pessoas estavam famintas, o Nilo não inundava da maneira de sempre. Os deuses estavam bravos com os egípcios. Este cenário é muito parecido com o descrito no livro do Êxodo. A sociedade entra num caos e a natureza se volta contra a humanidade na forma de granizo e escuridão sobre a terra. Animais e humanos morrem em massa. O Egito era uma sociedade obcecada pela ordem. Era a tarefa do faraó manter a perfeita ordem. Então, quando eles falam sobre um período de tempo em que as coisas estavam dando errado, eles fazem isso em termos de caos, de desordem. E é disso que tratam os textos que Ipuwer escreveu. Ele estava descrevendo um período de tempo em que tudo deu errado, e em termos bíblicos, a água virou sangue. Acho que o autor bíblico está ciente da obsessão do Egito pela ordem, mas ainda não se sabe se eles estavam cientes desses textos.
A Bíblia e o papiro de Ipuwer são claramente produtos de tradições orais, que descrevem desastres naturais no delta do Nilo numa escala épica. Mas a questão de se ambos os documentos apontam para um evento histórico comum verdadeiro ainda permanece sem resposta. O relacionamento entre o livro do Êxodo e um texto como o de Ipuwer é mais uma questão de linhas de uma tradição oral atravessando caminhos, se quiser chamar assim. Ou seja, dois textos diferentes pegando o que ambos sabem seria um desastre óbvio para o povo egípcio, em vez de vê-los como dois relatos do mesmo evento. Um dos principais problemas que temos aqui é de paralelos entre diferentes literaturas e de diferentes culturas nas quais temos pragas acontecendo em diferentes relatos. Será que podemos rastrear suas origens até um ponto onde algo realmente aconteceu e constatar que as pessoas tiveram falsas recordações? Bom, podemos dizer que aconteceu de verdade, mas também podemos dizer algo completamente diferente. Simplesmente não sabemos de onde essa ideia veio. O exato relacionamento entre os dois textos poderá nunca ser determinado. A descrição de Ipuwer da tragédia no delta do Nilo oferece um olhar intrigante para dentro da mente egípcia. Mas talvez nada mais que isso. A busca por uma explicação científica para as pragas bíblicas de Moisés continua. Na Academia de Heidelberg, os cientistas Nicole Wolfheiler e Augusto Mandini estão seguindo o rastro de um surpreendente culpado por ter desencadeado a reação em cadeia, que culminou nas pragas bíblicas. A recém-descoberta cidade de Piramesse, o cenário bíblico das pragas de Moisés, foi misteriosamente abandonada depois do reinado de Ramsés II. A nova ciência também mostrou que as primeiras 6 pragas parecem biologicamente ligadas. Agora, sua inovadora teoria pode explicar como todos estes eventos podem estar interligados. Eles suspeitam que uma mudança climática possa explicar tanto a queda de Piramesse quanto as pragas bíblicas. Eles começam sua busca com uma estalagmite tirada de uma caverna no Egito, que tem milhares de anos. Suas camadas formam um registro dos padrões do tempo sobre os séculos. As estalagmites mostram que nossos ancestrais eram constantemente confrontados com as mudanças climáticas. Na verdade, elas podem nos fornecer um registro muito preciso de variações na temperatura, umidade e períodos de seca no passado. Cada mudança climática e períodos de seca foram registrados na história de crescimento das estalagmites. À medida que as estalagmites crescem, a calcita contida nelas absorve traços de elementos radioativos. Os cientistas usam a concentração desses isótopos radioativos para calcular a idade de uma estalagmite. Primeiramente, as amostras são imersas em ácido para a separação dos isótopos. Depois, a equipe de Heidelberg usa um espectrômetro de massa para medir a concentração de isótopos, para poder datar as amostras. 2 semanas depois, eles colhem os resultados. Eles transformam os dados em uma curva climática, marcando os períodos de extremas chuvas e secas. O gráfico de clima resultante revela repentinas mudanças através dos séculos. Para os paleoclimatologistas, esses fluxos e refluxos podem explicar mudanças radicais em antigas sociedades.
Mandini suspeita que uma mudança climática parecida possa ter acontecido no antigo delta do Nilo. Nenhuma cultura desiste sem motivo de suas terras e de suas cidades, a menos que haja uma razão muito forte para isso. Se olharmos os resultados de nossa pesquisa sobre o comportamento de nossos ancestrais, fica claro que o clima sempre teve um papel extremamente importante e que longos períodos de seca foram a razão da mudança dessas pessoas. Vollweiler e Mandini encaixam a curva no gráfico às várias dinastias egípcias. O período do reinado de Ramsés está salientado em vermelho. Seu reinado acontece durante um longo período de clima quente e úmido. Mas então, suas suspeitas são confirmadas. O reinado de Ramsés é seguido por um total colapso no clima. O faraó Ramsés II reinou em um período climático muito favorável. Houve muita chuva e seu país floresceu. Porém, esse período de chuvas só durou algumas décadas. Depois do reinado de Ramsés, a curva do clima caiu drasticamente. Houve um período de seca que certamente teve consequências muito sérias. A teoria de Mandini e Vollweiler propõe uma nova e longa linha do tempo para os eventos do livro do Êxodo. Não foi um único evento que fez Piramesse decair, mas sim um processo mais longo de mudanças climáticas. E com o passar das décadas ou até dos séculos, esta mudança climática estabeleceu a cadeia de desastres naturais que se tornaram conhecidos como as pragas bíblicas. Podemos olhar para a história do Êxodo e dizer que os eventos ali ocorreram num curto período de tempo, como foi dito pelos escritores que vieram depois. Mas e se as pessoas partiram do Egito há mais de 100 ou até 200 anos? Então isso tem início, segundo a cronologia bíblica, no século XV, mas o êxodo final acontece na época de Ramsés II, em 1250. Em termos de catástrofes naturais, se a cidade de Piramesse fosse abandonada um século mais ou menos depois do êxodo ter acontecido, isso não seria tempo demais para um escritor antigo. Então poderíamos estar olhando para um período de 300, 400 ou 500 anos no que chamamos de um único evento. Sob a nova e revisada linha do tempo, os eventos bíblicos se desenvolveram lentamente. Voltaremos a seguir com Especial de Natal no Nat Geo. A mudança climática repentina no final do reinado de Ramsés estabelece um longo período de seca. Fortes ventos castigam a paisagem, levando quantidades enormes de areia e pó para dentro do delta do Nilo. Piramesse se transforma numa cidade fantasma, à medida que o rio Nilo, a linha de vida da cidade, vai se enchendo com lodo e se transforma em lagos de água estagnada. Quando o rio para de correr, o resultado é uma explosão de algas e os níveis de oxigênio na água caem dramaticamente. Estas são as consequências biológicas quando a água corrente se torna estagnada. Ela fica lamacenta, a corrente desacelera e a temperatura da água sobe. O aumento de nutrientes que se segue pode levar ao aumento de algas e essas algas podem ser muito tóxicas. Elas podem liberar uma reação em cadeia do tipo descrito nas primeiras pragas. À medida que as águas baixaram no braço pelusiano do Nilo, antes de desaparecerem completamente, elas levaram a uma praga de mosquitos. A malária se proliferou e outras pragas e doenças apareceram. Elas afetaram tanto a população que, sem suprimento adequado de água fresca, a vida naquela área, por mais incrível que possa parecer, ficou impossível.
A mudança climática como explicação para as primeiras 6 pragas bíblicas permanece controversa. Nem todos estão convencidos. Para alguns, os detalhes científicos e históricos por trás da história são menos importantes. Para eles, as pragas foram, antes de mais nada, um lembrete do poder de Deus. A chave é a história de Deus salvando o seu povo e tirando-o do Egito. Acho que há um evento histórico por trás dessa história. Ela não foi algo totalmente imaginário. Essas tradições orais têm fundamento e têm a ver com algo sobrenatural acontecido no Egito. Out of Egypt.